Jesus, maravilhoso. Oh, Deus, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer por essa live, por esse tempo. Quero colocar na tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor tem um plano para essa noite. Eu sei que o Senhor tem um projeto. E eu quero, Pai, que a minha boca seja um instrumento nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor fale, que a tua palavra alcance vidas, que pessoas sejam alcançadas, Pai, pessoas sejam alertadas, que a tua palavra traga sabedoria, entendimento. Oh, Pai, eu quero colocar na tua presença em nome de Jesus, Pai, cada vida que vai ouvir essa live, que vai participar. Pai, eu creio que cada um importa, cada vida é importante, cada um, ó Pai, é valioso diante de Ti. E eu quero glorificar o Teu nome, quero Te agradecer, Pai, por vidas. Eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Glória a Deus. Oi, Cezinha, tudo bom? Glória a Deus. Aguardando aí pra gente iniciar mais uma live. Hoje a gente vai ter a participação do Luan, né? O doutor Luan, médico, diácono da nossa igreja, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tenho certeza que o Senhor vai usar as nossas vidas para trazer algumas direções, né, para trazer alguns alertas. Eu sei que Deus, Ele sempre fala com a gente. Oi, tudo bom? Graças a Deus, hein, Cezinha? Tudo bem? Precisamos combinar qualquer hora, hein? A nossa conversa. Amém. Tenho certeza que aí, Luan, glória a Deus. Um convite aqui para o Luan para a gente conseguir conversar, guardar. E aí, Rô? Oi, Luan. E aí, tudo bom? Bem, graças a Deus. Tudo certo. Corrido, hein? Nossa. Mas hoje eu tô de folga, para estudar. Você aí. Tá de folga? À tarde tive uma folga, aí agora tô mais tranquilo. Eu fui muito corrido hoje. Hoje foi bem... Aconteceu de tudo. Mas glória a Deus, estamos aqui, né? E eu queria desde já te agradecer pela tua participação, né? Por você ter aceito o convite de fazer essa live. Tenho certeza que Deus vai falar através das nossas vidas, né? Esse é o objetivo, a gente trazer informações e direções, né? Baseadas naquilo que Deus tem para nós, nos princípios da Bíblia, da palavra. Amém. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Eu sei que você tem um conhecimento grande aí na tua área, medicina, e aí a gente vai tentar sugar um pouco disso aí de você. Vamos fazer uma consulta aqui, ó, na faixa. Para mim é um privilégio estar participando aí, né? Primeiramente por estar aí no seu canal, de poder aí, né, alcançar outras vidas através aí desse trabalho que Deus te deu, né? Desse coração e projeto, né? E também falar de um assunto aí, quero te agradecer pelo convite, também falar de um assunto tão prevalente, tão contemporâneo, né? Que é trabalhar a saúde física versus a saúde espiritual, né? Para a galera que eu fui divulgando, eu fui falando isso.
A gente vai falar dos dois assuntos, Aham. ver o que que é importante, né? Coloquei até o xizinho entre eles, né? E ter sessão em bola care, então eu acho que vai ser algo bem assim, contemporâneo e Vai muito ser. importante para essa geração. Então, eu creio que isso é especial. É, eu acho que tem tudo a ver, né? Parece que são ministérios muito separados, mas a gente sabe que tudo é a igreja é um corpo, né? Então todos os ministérios dependem um do outro, todos são importantes. Amém. E essa questão do bola care, eu acho que foi tão de Deus essa vinda de você para Bauru num Amém. momento tão É, específico. Aí quem que é? Amanda? minha irmã. Ah, é? É, Ai, que bênção, glória a Deus. E você veio para cá, para Bauru, num momento tão importante aqui para a gente, né? Eu acho que, é claro, né? É por isso que a gente fala que Deus está sempre no controle, né? Porque a gente não imaginava que a gente fosse precisar de um bola care. E, assim, a gente sabe que é um ministério, é importante. Eu acho que até, não sei nem se é obrigatório, dependendo do número de pessoas da igreja. é Você sabe obrigatório, me dizer? obrigatório, assim, o ministério não, né? Mas tem algumas regras, né? Dependendo de uma capacidade de 1.000 pessoas, tem algumas regras, né? Da questão da brigada mesmo, que tem que ter alguns recursos, né? E para ter esses É, recursos, tem que é, saber. Aí entra também uma necessidade do bola care, né? Precisa ter algumas coisas, é. maca, colar cervical, equipamento de desfibrilação, conforme a igreja vai crescendo, acaba sendo necessário, porque alguém vai ter que saber usar esses recursos, né? Mas sempre Precisa. a educação, né? Que é muito importante também no bola A care. gente tem que ficar sempre preparado, prevenido, né? Porque muita gente ali e a gente não conhece as pessoas. E aí você veio de Marília, né? É, eu sou de São Paulo, aí eu estudei em Marília, fiz faculdade lá e conheci o bola lá, né? Comecei a congregar lá. E agora, por causa, né, da especialização da pediatria, eu fui parar em Botucatu e congregando em Bauru, né? Mas parece uma É isso bagunça, aí. Deus está no controle. Deus está no controle da bagunça. Mas eu Amém. falo assim, como foi oportuno essa vinda de você para Bauru e essa questão de você ter se dedicado, né, para que esse ministério acontecesse aqui na nossa cidade, na nossa igreja, e aí de repente tornou um dos ministérios mais importantes num momento para o outro, não é? Foi muito incrível isso. Foi É, muito incrível. Eu vejo como que Deus, a gente não sabe mesmo nada, né? cuidado de Deus, estava orando sobre isso hoje, inclusive, um cuidado de Deus com a minha vida, porque não consigo falar o quanto que eu já aprendi, o quanto eu cresci já em Bauru, né? E Uhum. muitos colegas e amigos que Então, e fizeram. aí, E aí e a depois tua também, correria aí de. Você está estudando em Botucatu? Botucatu, né? É Especializando uma aqui. hora, né? Olha o Cezinho aí, depois agudos. Aí, ó. Aí, ó. É, Depois de Agudo, sabe, Cezinha. E a galera de Botucatu, eles estão com uma célula bem, bem legal, né? logo, logo uma igreja aqui, 80 pessoas aí, ó. Novo, Galera, visitar, olha, conhecer é verdade. Um trabalho assim tremendo. Bem legal ali com a Nath e o com Alex. o. Ai, como que é o nome dele? Não lembro. O Alex, tá travando aí? Do Alex, isso. E tá assim um trabalho que está crescendo, né? Eu vejo as células ali, parece que tá multiplicando e glória a Deus por isso, né? É, não tem. E então, o Luan, eu essa semana passada, né? Eu comentei com você, eu vou comentar aqui com a galera da live, até o motivo dessa live, desse tema, né? Que é um check-up hoje pode mudar o seu destino. E foram algumas coisas que aconteceram, né? E durante a semana passada, e eu, eu acho que a gente fica alerta com tudo que acontece ao nosso redor, porque em tudo Deus fala com a gente, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo Deus falando, e foi algo que aconteceu, né, em casa, na minha família, com essa questão de check-up. Meu filho aí
como todo mundo aí, atrás de fazer exercício, atrás de fechar a boca com regime, tal, para perder peso, tá um pouco acima do peso. E aquela dificuldade, né, que o pessoal, todo mundo tem uma dificuldade para emagrecer, né? Ainda mais quando você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. E aí a gente, né, mais minha nora também pegando no pé, falou, meu, vai no médico, faz exames, vê certinho como que você tá, né? Se você para começar a fazer exercício, e ele começou a fazer uma como é que fala? Ele começou a fazer exercício e ele começou a fazer uns exercícios pesados, ele estava ficando bem cansado, e aí resolveu fazer os exames, fazer o tal do check-up. E ele foi numa... Ai, como que é? Nutróloga, né? Acho que é nutróloga. E ela pediu muitos exames, né? Acho que 16 exames de sangue, uma coisa assim. E quando foi entregar esses resultados, né? Ele descobriu que ele está todo desequilibrado, né? O organismo desequilibrado. E isso, assim, me chamou atenção, né? Como mãe, fiquei preocupada. Mas me chamou atenção porque muitas vezes você não aparenta que você está com algum problema de saúde, né? No caso. E o meu filho, ele é forte, ele não pega nem gripe, sabe? Todo mundo fica gripado, ele não fica, sabe? Ele é uma pessoa assim que você vai falar, meu... Minha nora fala assim, meu, o William tem uma saúde, parece um touro, não fica doente, não acontece... E aí, de repente, faz os exames e aí você realmente vai saber como você está. Então, assim, antes de você fazer... Ah, o pastor Pedro? Pastor Pedro aí, ó, paizão, ó. Aí, ó. Glória a Deus, pastor. Senti o cheiro da ovelhinha, já veio. E aí ele fez esses exames, e aí eu comecei, né? Deus começou a ministrar meu coração com relação a isso, porque às vezes a gente acha que tá bem, às vezes não, a gente, na maioria das vezes, né? Ah, eu tô bem. Oi, pastor. Paz. A gente sempre acha que tá bem, e na verdade, sem um exame profundo, você não sabe se você tá bem. Se você realmente tá tudo funcionando, né? O nosso organismo, eu acho que ele é uma máquina, né? Uma máquina maravilhosa, poderosa, criada por Deus, perfeita, e que precisa funcionar e foi feita para funcionar de uma forma completamente equilibrada, né? Tudo uma engrenagem, né? Vamos dizer. E às vezes a gente pensa que tá tudo bem e não tá. Então, eu pensando nisso, né? E com isso que aconteceu, eu comecei a pesquisar a respeito dessa questão de check-up, como que funciona, né? Eu vi aqui que é uma recomendação médica, né? Essa bateria de exames, principalmente aí com a idade, mais frequência, né? Desses exames e assim, que te dá um diagnóstico detalhado. Porque a gente faz aqueles exames, né? Você vai saber falar melhor que eu. Faz aquele, tipo aquele hemograma completo que fala. Mas não é um check-up aquele exame, né? Pois é. Na verdade, não existe hemograma incompleto. É até engraçado quando a galera fala hemograma completo, né? O hemograma, ele tem a vermelha e as plaquetas, né? E ele realmente, ele dá uma resposta, né, em relação à saúde do paciente, muito mais relacionada a quadros infecciosos, né? E às vezes algum quadro de anemia, de dificuldade com a alimentação, né? Fala em relação à parte de produção de células do corpo, vamos falar assim, né? No entanto, falar sobre o teu colesterol, sobre o teu triglicérides. É muito interessante, muito oportuno, Rose, essa questão de exames, de check-up, né? Até para trazer a consciência e também dos meses comemorativos que a gente tem ao longo do ano. Por quê? Porque a maior parte das doenças que acometem o nosso organismo como um todo, elas são silenciosas, né? Elas vão destruindo o nosso organismo, muitas vezes de forma a não apresentar nenhum sintoma, como foi o que aconteceu com o seu filho, né? Por exemplo, a hipertensão. Muitas vezes nós descobrimos uma hipertensão num check-up, num momento em que você vai no pronto-socorro, que você vai, às vezes, numa unidade de saúde por causa de uma coisa besta, e aí você vai lá, vem a tua pressão e ela tá alta. E ali você não imagina... Tipo assim, tô com dor de cabeça, né? Tipo,
Ah, eu tô com dor de cabeça. Aí você vai lá, a pressão, tá lá em cima. E às vezes você está com essa pressão alta há anos na sua vida. E agora você foi apresentar um sintoma. Porque não necessariamente a pressão alta cursa com dor de cabeça. Pode ser que você está com essa pressão há muitos anos e agora, porque subiu muito, você apresentou uma dor de cabeça. E aí essa pressão alta, cronicamente, vai causando lesão no seu coração, lesão nos teus rins, nos teus olhos, assim como a diabetes também. Você não tem uma noção de uma diabetes só com hemograma, né? E muitas vezes é uma doença que passa apercebida. E é uma doença, assim, que a gente fala, das doenças mais prevalentes da população, é a doença que o médico mais não gosta, porque é uma doença que realmente vai te destruindo por dentro. E muitas vezes regulada através de uma alimentação. Então, fala muito importância E eu, mesmo, são 2 exames. e essa questão do diabetes, assim, antigamente era bem mais assim, quando a pessoa falava que tinha diabetes, já ficava naquela coisa. E hoje em dia, parece que o pessoal está levando mais de boa, né? E é uma coisa muito séria, precisa ser controlada. Né? Você vê a pessoa, às vezes, que sabe que tem diabetes, ela bebe, ela não se controla, né, na questão do doce, da alimentação. Então ela leva meio, tá tudo bem, todo mundo, né, tem a medicação e vai levando, né? Não tem aquele cuidado, não tem aquele reconhecimento mais de cuidar mesmo da saúde, né? Sim. E assim, os exames eles são importantes, até, né, trazendo aí uma lembrança aí para a galera, porque o que determina muitas vezes alguns exames pro médico é o histórico familiar, né? Porque hoje a medicina, Rose, ela é muito mais preventiva do que curativa, a gente fala assim. A medicina ela tem muito mais Uhum. recurso quando ela tem um diagnóstico precoce do que quando ela já descobre que você está com a doença. Aí nós levamos muito em É, história familiar, né? Algo que é muito comum na população também é o câncer de intestino, né? Algo que acontece muito. E a gente tem alguns protocolos de que você faz uma colonoscopia a partir de tal idade. No entanto, se você tem algum familiar que já teve essa doença, opa, então a gente vai investigar antes. Porque, né, se a gente é, descobrir que tem o câncer já na idade avançada, nossa possibilidade de cura é muito menor. Né? Aí vou ter que fazer uma quimioterapia, é, provavelmente passar por uma cirurgia. No entanto, se a gente saber que você já tem uma história e você é um paciente que procura o atendimento com frequência, opa, no momento oportuno eu vou fazer uma colonoscopia de prevenção, vou descobrir se tem alguma alteração e já vou te dar algum remédio, já vou tirar antes de que aquilo vire um câncer e possa até se transformar numa metástase. Algo também que a gente é. tem aí na população que a gente fala muito é no Outubro Rosa, no câncer de mama também, né? Incentivando as mulheres aí a fazerem a mamografia, a fazer ultrassom dependendo da idade das mamas, para avaliar, e aí se você descobre precocemente, o tratamento é muito mais fácil, né? E as sequelas ao longo da sua vida E, é muito menor. E a mulherada, ela tem essa cultura de procurar, fazer os seus exames com o ginecologista todo ano. Agora, o homem é que está começando a adquirir essa cultura, até por conta do câncer de próstata e de maior conhecimento, eu acho que, né, até pelos meios de comunicação, começar a entender que tinha um tabu nessa questão do homem, né? Eles tinham medo de exame, eles. É, Geralmente o homem só vai no médico quando o negócio tá feio, hein? muito paciente assim, homem para procurar assistência, principalmente no interior, né? Eu sou forte, né? Essa cultura de que o homem não precisa, né? É um equívoco, realmente é um erro, né? Precisa, é importante a prevenção, a questão da investigação, né? Estava então conversando até com um colega esses dias sobre, às vezes, o falso magro, né? Aquela pessoa que é sedentária, mas ela É, é gorda. Então ela acha que ela nunca vai ter um problema de saúde, que não tem necessidade de colher colesterol, mas leva uma vida sedentária, sem exercício físico, com alimentação de baixa qualidade, muita fritura, e assim, acha que está tudo bem. Só que o fato dela não apresentar, às vezes, por uma genética, uma obesidade, assim, na parte abdominal e assim, não significa que no sangue ela não está acumulando gordura e que aquilo pode gerar um infarto. Tá? é, é verdade, porque o magro às vezes fala, não tem colesterol, né? Esse cara tá bem, olha como é que ele tá. A gente vai muito pelo que a gente vê e pelo que a gente sente. Então, se eu não vejo e não sinto, eu acho que tá tudo bem, né? E eu, Rose, eu trabalho numa empresa até legal, acho que você nem sabia isso, e é algo bem legal porque me dá até um pouco de conhecimento para falar um pouco sobre isso. Eu trabalho numa empresa que a gente eu faço atendimento domiciliar.
E é muito legal esse entendimento que o convênio tem. Chama teu pai lá, Viva. Manda ele ouvir a live. Eu atendo pacientes em média entre 80 e 90 anos e eu atendo eles na casa deles. E qual que é meu objetivo? Meu objetivo é estar indo lá e pedir exames com uma regularidade para ver como que está a saúde desses pacientes. Porque o convênio e as famílias entenderam o quê? Se tiver um médico que visita esse paciente com frequência e pede exames, o número de internação é muito menor, a qualidade de vida desses idosos é muito maior e a chance de internação e custo para o convênio e para o SUS é muito menor. Então, vale a pena, às vezes, eles pagarem uma equipe de fisioterapia, uma equipe médica, de enfermagem, para cuidar desse paciente na casa dele, para que, coletando exames com frequência, avaliando ele com frequência de forma preventiva, ele viva muito mais. E eu estou aí 1 ano já, vai fazer 1 ano agora em dezembro, trabalhando, e é incrível de ver. Eu tenho 4 idosos e uma criança. Legal! E é incrível. Olha que legal. E eu acho que essa questão da visita médica, porque o médico, quando ele visita, ele vê todo o ambiente, né? Sim. Que a pessoa tá, ele consegue identificar algumas coisas, né? Acho que é bem bacana. Tem um tabagismo, tem algum cuidado que está inadequado, então a gente vai alinhando e vai criando um vínculo, né? Então a medicina preventiva da medicina, na verdade, né? Nos países desenvolvidos você vê um investimento muito grande nas unidades de saúde e cada vez menos nos hospitais. Porque quando você investe na prevenção, o número de pessoas doentes é menor e a qualidade de vida da população é muito maior. É o médico de família que fala, né? Antigamente falava o médico de família. Esse é o nome. Porque se você acompanha o pai, na hora, você previne a questão do filho, né? Porque você já conhece o pai, você já é ali da família, já começa a investigar a mesma questão que você falou de uma doença hereditária, você já começa a perceber ali a casa, os filhos e já vai tratar antes, né? Para que não se torne uma enfermidade. E a questão dos idosos, até a questão deles saírem de casa e ir para um pronto atendimento, ou para um médico, ou para um hospital, envolve também uma questão de risco para eles, né? Sim. E eu queria, se me permitir, eu até preparei alguma coisa diante da palavra mesmo, quando a gente vai falar de saúde. Porque, assim, a gente tem que entender que o ser humano ele é uma tríade, né? A palavra vai nos ministrar nesse sentido, e ele é composto de corpo, alma e espírito. Alma e espírito. Às vezes, uma confusão entre o que é carne e o que é corpo, que a palavra não trata da mesma forma, né? Paulo vai nos exortar para a gente morrer para as paixões da carne, para a gente morrer para as concupiscências da carne, né? Para a idolatria, para porfirias, para inclusive fornicações, coisas que desagradam o coração de Deus, prostituições. No entanto, a mesma Bíblia que fala para morrermos para as vontades da carne é a Bíblia que fala que nós devemos pregar para o corpo, né? A palavra vai falar que a palavra de Deus ela tem que penetrar corpo, alma e espírito, né? Marcos vai nos dizer lá em 12:30 que nós devemos amar a Deus com o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né? E também quer dizer amar com o corpo e com a alma. Então, o corpo ele é uma figura importante, né? Eu até vi um versículo que eu achei muito legal, como Paulo termina a carta de 1 Tessalonicenses. É o único versículo que eu falei, esse daqui eu preciso ler. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo vai dar assim, vai terminando as suas saudações finais à igreja de Tessalonicenses, e aí ele fala assim. Abriu aí? Ele fala assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Ou seja, não é só o espírito que tem que ser irrepreensível, o corpo e a alma. Então, ou seja, o corpo e a alma. Eu separei aqui também de Paulo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, né, que fala: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, o qual não pertence a vós mesmo, pois foste comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. E muitas vezes a pessoa pensa assim que o corpo não é importante, né? Sim. E o corpo é templo. É templo, você falou, nós somos um ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Sim. Né? E se o corpo é sua casa, se você não cuidar dessa casa, onde você vai morar, cara?
E como que a gente, exatamente, como que a gente cuida do corpo? Através de uma alimentação de qualidade, sem excessos, através de exercícios físicos, né? A medicina vai falar o quê? Que para você ser considerado não sedentário, você tem que fazer exercício 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. A partir desse ponto, você é considerado não sedentário, você está fazendo algo saudável para a tua saúde. Aí, quantos de O nós básico, você está fazendo o básico, vamos dizer, né? é o O básico? básico, né? O cuidado. É. Eu acho interessante isso aí, né? Eu marquei aqui também que em Efésios 5:29, Paulo fala, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta e cuida dele, né? Então, tipo assim, você precisa cuidar do teu, você precisa se amar, né? Você precisa cuidar do teu corpo. Porque se você quer ter uma vida boa, se você quer ter uma vida longa, a gente precisa ter esse cuidado com o corpo. E é importante o corpo. E eu vejo que às vezes a gente foca, né, muitas vezes muito no espírito e não cuida do corpo, né? Ou ao contrário, eu acho que hoje em dia existe uma pegada fit, né? Uma geração que está na pegada fit, né? E aí ela cuida muito do corpo, só que ela não cuida nada do espírito. É. E aí ela fica, às vezes ela está doente na alma, Sim, porque ela também não cuida, é verdade. né? E a questão do pecado, ele adoece o corpo, Corpo. E né? O salmista fala, enquanto eu não confessei o meu pecado, né, os meus ossos, ele fala ele foi adoecendo, porque o pecado ele pesa. Eu falo assim, eu vi uma vez um pastor falando, eu achei incrível, que ele falou assim, o nosso corpo, nós não fomos feitos para carregar o pecado. Então, se eu estou carregando ele, eu estou forçando, eu estou prejudicando o meu corpo, né? Então, assim, é super importante essa questão do cuidado com o nosso corpo, né? Sim, eu entendo, Rose, Pode assim, falar. né, trazendo essa diferença entre carne e corpo, né? Que Jesus, ele chama realmente para morrermos para nossa carne, para essas paixões, e que a Bíblia nos exorta para que o Espírito governe a nossa vida. Agora, o que eu penso? Pô, se você é um ser triplo, carne, alma e espírito, e o Espírito, para o Espírito governar, aonde o Espírito governar, desarmonia, excessos, né? A palavra fala que onde o Espírito está, há paz, amor e alegria, mas também há ordem e decência, né? Então, se o Espírito governa a tua carne, não há espaço ali para desarmonia, para doença, para enfermidade. O Se você está desequilíbrio, né? para vaidade, se você está E permitindo o Espírito não está governando. esse versículo que você leu, que fala das concupiscências da carne, aí você começa a trazer o que ele fala ali, são pecados que prejudicam o corpo. Né? Então, e assim você fala assim, Deus, ele se preocupa com o nosso corpo. Às vezes a pessoa, mas porque o pecado, na sua maioria, ele não é ruim, ele é bom. Só que ele é bom, mas ele não faz bem. Não faz bem para o nosso corpo. Então, há toda essa questão que Deus adverte ali para você foge das paixões, né? Foge da prostituição, foge das paixões da carne, né? Da gula, da bebedice. Então, você fala assim, nossa, Deus é ruim. Não, ele ama, ele nos ama, um ser completo. E ele sabe que isso vai prejudicar o teu corpo. Né? Isso vai atrapalhar a tua vida, as tuas decisões, vai trazer muitas outras consequências, né? E é incrível como as coisas se influenciam, né? Tanto uma doença na alma determina um sintoma físico, que a gente conhece as doenças psicossomáticas, quanto às vezes um estilo de vida sedentário, sem exercício, sem um cuidado com o corpo, determina uma vida frustra na alma e no espírito. A pessoa não tem autoestima. Alguém colocou um versículo aqui super legal. E também, amados, esperando que vocês estejam bem fisicamente, tão sadio, acho que ele quis dizer aqui, quanto forte no espírito, né? Legal. Olha que legal. Legal. Né? É isso. E às vezes a gente pensa que a Bíblia não fala disso, né? E a Bíblia fala muito da saúde do corpo, fala muito dessa questão. E como eu pensei nessa questão do check-up, né? Eu peguei no significado, que é o check-up, né? E aí, alguma coisa que eu peguei é um exame médico minucioso, é um exame profundo, uma análise detalhada, é uma verificação de uma situação e de um funcionamento, né? Alguma coisa assim, porque que nem eu falei para você,
a gente tinha aquela questão de pedir um hemograma completo, mas na verdade não tem nada de completo, é um negócio bem basicão, só para ver o básico ali, né? E aí, quando você vai realmente procurar e fazer um check-up, e ainda até assim, dentro de cada especialização, você aprofunda mais esse check-up, né? Sim. Tipo, se você procura um cardiologista, você vai aprofundar mais esse check-up na questão do coração, ou uma outra especialidade vai aprofundar naquela outra questão. Então, às vezes, a gente fica com esse falso sensação, essa falsa sensação, tá tudo bem, eu fiz o examinho lá, não deu nada, tá legal e segue a vida aí, né? A pessoa não procura nem o médico, ela vai num laboratório, faz o exame, vê os valores de referência, tá tudo bem, eu não preciso ir no médico. Fiz o Ela hemograma, mesmo olha ali, né? Tá menos, para me dar. ou o médico pediu o exame, ela vai lá, olha e não vai no retorno. Né? Agora eu já vi os valores aqui, tá tudo Não bem. vai. E Ou não ela é. vê um nome esquisito no exame dela, ela vai no Google, no Doutor Google. Aí É, ela põe lá, aí ela vai, ou então ela pega assim, ela nem vai no médico. Aí ela fala, eu tenho esses sintomas. Aí ela põe lá, pacientes com esses sintomas. Aí o Google dá uma lista de enfermidades e aí você escolhe uma lá e a pessoa vai levando, né? Não vai levando a sério, não vai fazendo um exame completo. E fica só nesse exame muito superficial quando faz esse exame superficial. E como isso nos atrapalha também, falando da parte profissional, né? Quando chega o paciente que ele já passou por vários atendimentos que não foram especializados, ou aí ele vai passando e ele vai tomando o remédio da tua preferência, não procura realmente uma orientação, né? E aí ele chega pra gente manifestando um monte de sintomas e a gente não consegue fechar um raciocínio porque ele já tomou um monte de remédio. Então aí dificulta pra gente o trabalho também, né? Com certeza, com certeza. Então, eu marquei aqui, né, que a gente acaba sendo muito negligente com a nossa saúde, né, e a gente acaba sendo prejudicado com isso, né, e se enganando com esses exames superficiais, né, e eu marquei, a geração não tem um equilíbrio, né, a nossa geração, assim, eu vejo assim, ou a pessoa come muito, ou tem aquele que não come, né? É os extremos, né? Ou ele não faz exercício, ele é sedentário, ou ele vive dentro da academia e só faz exercício e fica pesando comida e fica contando caloria. É uma coisa assim, e todo o desequilíbrio, né? Eu acredito que não é bom, nem um desequilíbrio, né? Tudo precisa ter um equilíbrio, né? Eu vejo os dois extremos, assim, tanto da parte natural quanto da parte espiritual, a gente vê aquela pessoa que não se preocupa com nada, né? Às vezes até a gente vê isso muito dentro da igreja também, né? Aquela pessoa que come um monte, né? Ela cuida do espírito, mas a carne já era, né? Ela come um monte, tá com sobrepeso, tá com obesidade, às vezes toma 3, 4 remédios e não tá nem aí, e acha que a vida dela espiritual tá perfeita, sendo que ela não tá Tá cuidando. perfeito. Deus deu para ela cuidar, que é a própria vida, né? E isso é uma negligência. Vai dar conta, né? Vai dar conta. Vai dar conta diante de Deus. Eu vi uma ministração bem complicada sobre isso, de um médico, pastor, falando, né, que assim, ele foi orar pelos pacientes para manifestar a cura, mas o próprio paciente não amava ele mesmo, não cuidava dele. Vou pedir para cuidar da diabetes, por quê? Para você continuar comendo doce e se destruindo? Que tipo de amor próprio que você tem? Nem você ama a sua vida? É complicado, né? É bem difícil. E extremo também, que é as pessoas que já entraram numa cultura de imagem, nessa cultura de rede social que a gente está, isso tem acontecido muito, né? De idolatria do próprio rosto, do próprio corpo, que se envolve com cirurgia plástica, com aquilo outro, tá o tempo inteiro na academia e, na verdade, a própria carne agora que está governando mais. Já é o corpo que espírito e a alma, e já não é mais o espírito que governa nada. É o narcisismo, né, que fala? Então, eu marquei aqui uma outra coisa também que eu vejo muito nessa geração, ainda nessa parte da questão do corpo, né? As pessoas querem resultados muito rápidos, sem sacrifício. É verdade. Né? Então, eu pago a academia, mas eu não vou. Só pagar a academia não emagrece, gente. Só saber o que eu posso comer não emagrece. Eu preciso comer e não comeu, porque a gente sabe.
Travou aí pra você? Travou. Voltou agora. Acho que voltou. Voltou? É. O meu travou? Travou a imagem, mas tô Aí te ouvindo. voltou. Voltou? Aí, agora foi. Agora voltou. Voltou. Então a gente sabe o que é bom para a saúde, só que a gente acaba comendo o que não é bom. E uma outra coisa também, uma outra dificuldade, Lu, é que assim, o que é bom para a saúde é caro. É. É e não é. Porque tem nutricionistas que conseguem trabalhar com a fruta da época, entendeu? É uma questão de Não, adaptação sim, sim, e de planejamento. sim, mas eu falo assim, na sua. Quando você vai fazer uma compra, se você for fazer uma compra assim, bem chutar o pau da barraca e vou lá, pega de tudo que eu quero, você vai gastar menos do que se você for lá com uma listinha. Não, eu preciso disso, isso aqui precisa. Eu não posso pegar isso, isso. Meu, as coisas são caras. É, Então a é, pessoa precisa investir nela, né? é verdade. Mas a gente vê muito, Rose, que na verdade muitas vezes é uma questão de falta de planejamento. A pessoa, beleza, a pessoa fala que não tem condição de comprar fruta, de se alimentar com valor, com alimentos que têm boa qualidade. Mas aí, 3 vezes na semana, por causa da correria, ela tá comendo um hamburgão, tá pegando um salgado na cantina, tá ali fazendo umas loucuras, porque ela não se planejou com a alimentação dela, então por isso ela tem que comer na rua. Então, às vezes, a pessoa consegue se planejar com a alimentação além do mês e ela economiza, né? Eu tô passando por isso agora, Uhum. frequentar uma As nutricionista, marmitinhas, né? pô, e aí tô até economizando. A comida tá durando mais, porque eu sei a quantidade que eu tenho que comer, e aí eu não como na rua, porque eu tô levando as coisas a sério. Então, é muito planejamento. É. A saúde é E planejamento. é muito legal, porque você come. Eu vejo assim, tem dieta que eu falo assim, gente, eu não consigo comer tudo isso no dia. E esse é dieta, né? Tipo assim, na verdade a gente come errado, né? Porque a gente acha que o comer é muito, mas não, é comer várias vezes pouco, É, né? Então você fala, você tem que comer 8 vezes ao dia. Eu falo, gente, como eu vou comer 8 vezes? Eu não consigo. horas, é isso aí. É isso aí. E uma outra coisa que eu marquei aqui também é que a pessoa, ela começa um propósito, uma dieta, uma coisa e ela não vai até o fim. Verdade. É É uma verdade. geração que desiste, que assim não vê o resultado logo, aí já, não, eu não consigo emagrecer, eu não consigo perder essa barriga. Então aí, deixa, então, já que eu convenci que eu não consigo, então eu E já não vou voltar às práticas antigas, larga a mão, esquece do jejum, esquece do regime, né? E volta às práticas, é volta a comer tudo errado. É todo um trabalho, é igual o pecado, né, Rose? Quando a gente se arrepende no domingo e na segunda-feira tá caindo na mesma tentação e no mesmo Tá pecado. caindo na mesma. Não é um Trabalhar pecado. que o corpo é também uma área que precisa ser cuidado pelo espírito, acaba sendo a mesma coisa. Quando a gente abandona e E, desiste. e a questão da saúde, né? Eu marquei aqui, porque assim, isso tanto físico como espiritual, né? Quando você não cuida da sua saúde, você não está preparado fisicamente para uma crise É no seu verdade. organismo, né? Então, a gente vê essa questão que a gente está vivendo, essa pandemia, essa questão desse vírus, que era um vírus novo, né, desconhecido, e assim, a questão séria é como você está quando você encontra com esse vírus, Verdade. Como foi teu né? comportamento ao longo da vida? Como Isso. é, como que você cuidou do teu organismo, como está o teu organismo quando você encontrou com esse vírus, né? E a questão espiritual também, né? Se você está forte espiritualmente, você passa por uma crise, mas quando você não está, você também não passa por aquela crise, né? E eu vejo que as pessoas às vezes elas querem orar na hora que elas estão na cova do leão, É mas lá não é lugar de orar. Você já tem que ter uma vida de oração para verdade. quando você tiver que passar pela cova dos leões, você tá tranquilo. Você tem fé para passar por aquilo, né? E essa questão espiritual, essa questão da gente cuidar também do espírito, né? Eu marquei aqui hoje uma coisa que a gente vê também falando muito é sobre imunidade, né? Eu preciso estar com a minha imunidade alta.
Se eu me cuido, eu tenho uma imunidade alta, né? Aí eu marquei aqui, imunidade, um conjunto dos mecanismos de defesa de um organismo contra os elementos que lhe são estranhos, né? Então é o teu exército, cara. É teu exército de anjos aí. É teu exército. Tipo assim, no corpo, a imunidade é o exército que você tem para combater o inimigo que entra para destruir. É. E aí, se você tá com a imunidade baixa, você não vai vencer, o inimigo vai vencer. Isso é básico, né? E a gente tem que estar ligado nessa questão aí. Como é que tá o teu sistema de defesa físico e espiritual? Porque aqui a gente quer falar da palavra, né? A gente quer ir lá para falar sobre a vida espiritual, né? Porque... Uhum. Pode falar. Um contexto físico, né? Dessa questão do nosso comportamento, né? Durante a vida para enfrentar uma crise, né? O que foi visto com o Covid? Que as pessoas que tiveram ao longo da vida pressão alta, diabetes, alguma comorbidade nessa linha, desenvolveram alguns receptores, né, por causa da doença, que determinou uma maior fragilidade dessas pessoas diante do vírus, né? E é o comportamento espiritual que você está falando. Dependendo de como você tem carregado aí os carrapichos, né, e as coisas que você tem levado com a barriga na tua vida espiritual, diante da crise, você vai suportar ou não, né? Você não vai conseguir. A gente precisa trabalhar com essa questão da prevenção, né? E não naquela questão de, vamos correr atrás, vamos ver agora o que dá para fazer. É questão da prevenção, né? E a gente precisa fazer isso com a nossa vida espiritual. Então, assim, é que eu falei, eu preciso ter uma vida de oração, né? Porque é uma prevenção para algo, eu preciso ter uma vida de jejum, porque eu vou estar fortalecendo o meu espírito, e a gente tem essa cultura de deixar as coisas para a última hora, né? Não observar e ficar atento, e o inimigo, eu vejo assim, como o vírus, que a gente está ouvindo muita coisa, nessa questão da pessoa, do paciente que tem comorbidades, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Agora eu estou ouvindo ela todo dia. Comorbidades. Então, a pessoa que tem uma fraqueza no organismo, esse vírus, ele entrando no organismo, que ele vai direto naquele teu ponto fraco. Ele vai agravar aquilo ali, e aí você não consegue combater ele, porque a tua defesa não tem condição de combater ele. Eu preparei para quando a gente falasse sobre isso, que foi o versículo que veio na minha mente quando você falou sobre a live, que está lá em 1 Coríntios 9, no 24. Quando Paulo vai falar de uma musculatura espiritual mesmo, né? Ele fala assim, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corra sem objetivo, sem luta, como quem golpeia o ar, mas disciplina, né, o seu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, o que de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Ou seja, Paulo faz a comparação exatamente da disciplina da carne, de uma vida de qualidade de um atleta que se alimenta bem, que se exercita, com a vida do espírito, mostrando realmente que nós precisamos desenvolver uma musculatura espiritual. Nós precisamos nos disciplinar para que quando chegue, né, para que isso determine também um prêmio, mas para também quando chegue o dia da adversidade, nosso corpo espiritual esteja preparado, né? Aham. Então, e eu acho que a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer esse alerta para a igreja, né? Tanto nessa questão da saúde, como na questão da saúde espiritual, porque a gente, da mesma forma que a gente tem sido negligente com a saúde, eu vejo que muita gente tem sido negligente com a vida espiritual, então, porque eu não vejo e não sinto, tá tudo bem. Né? Então, e não é assim, a gente tem muitas coisas que às vezes estão te corroendo, estão causando problemas na alma, no espírito, você não vê, só que você não trata, você vai, não falo disso, né? Passou, e vai levando, né? Assim, eu vejo dentro de relacionamento, do casamento, então o casal tem uma dificuldade, tem um problema, aí tem aquela crise, briga,
aí fica uma semana bravo um com o outro, aí volta a conversar, passou, vamos seguir, mas, tipo assim, não resolveu aquele problema, então vai acumulando, vai deixando. Aí, numa hora que vem uma crise, vamos dizer, financeira, eles não têm estrutura para enfrentar. Verdade. Porque foram acumulando, sim, comorbidades espirituais, e quando veio os ventos e a casinha, ó, já era, cai, e a palavra fala que a queda é grande, né? Eu creio que, assim, né, dentro, né, como a gente estava falando, né, nós que acreditamos em Cristo, temos a nossa fé fundamentada nele, apesar de precisarmos cuidar das três estruturas, o Espírito é o que rege tudo, né? O Espírito que governa. É o que Paulo falou no final desse versículo, né? Ele esmurra a própria carne, né? Então eu acho que é muito importante nós aprendermos a sujeitar o nosso corpo à carne. E aí eu falo do corpo o quê? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho, porque às vezes é difícil para um casal abrir para uma outra pessoa algo que está acontecendo dentro do casamento. Só que se eles não tratarem, assim como eles abrem uma doença para um médico, aquilo dá oportunidade para quê? Para que brechas sejam abertas na vida dele. E aí como que vai tratar? Vai tratar depois que tiver tudo destruído? Né? Depois que tiver com dificuldade, porque aí vai gerando brecha na alma, no corpo, e aí é muito mais difícil o tratamento, né? Como a gente tem falado. Então a carne ela precisa estar sujeita ao espírito, né? Ela precisa estar sujeita. O corpo, apesar de nós cuidarmos, ele também precisa estar sujeito. Né? Eu lembrei de dois personagens da Bíblia que me refletem bastante essa questão da sujeição. Né? Eu lembrei de Sansão, porque Sansão ele deixou a carne governar o espírito. Né? Os desejos, ele era forte, aparentemente. Tinha um corpo saudável, né? E até voltando nisso, eu preparei 2 versículos que falam disso. Provérbios 17, 22 fala assim: o coração alegre é um bom remédio, mas se o espírito está abatido, ele consome todas as tuas forças. Né? Em outras versões fala que os ossos ficam secos. Sim. Em 3, 26 fala assim: o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas o Senhor é a força do meu coração. Ou seja, se nos momentos de fraquezas físicas, até o teu espírito está forte, como na enfermidade que nós temos visto no Covid, a superação é muito diferente, porque o espírito Sim. tem que todas as coisas. E aí Sansão perdeu isso. Sendo um homem forte, capaz, com um corpo pleno, ele deixou que a carne governasse todas as coisas. E ele perdeu as bênçãos e aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Até que ele vivesse... E acabou perdendo depois a força física também, né? Pois é. E outro perdendo tudo. E outro personagem que eu vejo ao contrário, quando você vai pegar a história de Moisés, né? Moisés foi um homem criado diante da cultura egípcia, um guerreiro, um homem forte, porque era uma nação de guerra, criado nas artes da guerra lá no Egito, que inclusive quando ele abandona tudo aquilo pela própria força, ele é capaz de matar, inclusive, um soldado egípcio, né? Um homem forte. Soldado egípcio. Mas ele faz o quê? Deus submete ele a um deserto, a um trabalhar na vida dele, para que quando ele voltasse, ele sujeitasse a carne dele ao espírito, né? Apesar de ser um homem treinado, sujeitou ao espírito, a ponto de que, para mim, é um dos versículos que me marcam, assim, né? Que a Bíblia vai falar que aquele homem feroz que matou um soldado se tornou o homem mais paciente da geração dele, o homem mais calmo, mais sereno. Ou seja, ele sujeitou ao espírito. Então, nós precisamos cuidar, mas ele aceitou o processo e se deixou ser transformado. Sim. Né? É incrível. E tem um versículo também que eu separei aqui, que é 2 Coríntios 13, versículo 5, que Paulo fala assim: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. E uma coisa que a gente sabe fazer muito é examinar o outro. Né? E a Bíblia fala: examine a si mesmo. Olhe para você, porque você consegue enxergar os problemas do outro, o pecado do outro, o orgulho do outro, você consegue enxergar o problema na vida do outro, mas a Bíblia fala: examine você, os seus problemas, né? Olhe para você, vê se você está com algum problema. E uma outra coisa que a gente precisa, a hora que eu me examino, eu tenho que me examinar segundo o padrão da palavra. Porque se eu usar um padrão baixo, eu vou achar que eu estou bem. Amém. Né? E eu estava vendo eu vi uma ilustração aqui que eu achei super, super legal, né? De uma história, assim, uma ilustração que
o rapaz ele chega num orelhão que tinha dentro de uma farmácia e ele faz uma ligação no orelhão. E esse dono da farmácia, ele presta atenção na ligação. E aí esse rapaz liga para uma senhora, né? Aí ele fala, a senhora está precisando de jardineiro para cuidar do jardim? Aí ele fala assim, olha, eu sou um garoto trabalhador, né? Aí ela fala, não, eu agradeço, mas eu já tenho um jovem excelente que é o meu jardineiro. E o rapaz insiste, ele fala, olha, ele é pontual, ele cobra um preço justo, ele é limpo, ele é organizado, ele é arrumado, ele é atencioso. Aí a mulher no telefone fala para ele, né? Não, olha, eu realmente agradeço o seu interesse, mas eu estou muito satisfeita com o rapaz que cuida do meu jardim. Ele é excepcional, ele é bom, ele é um rapaz... e o rapaz agradeceu e desligou. E aí o farmacêutico, que estava prestando atenção na conversa, ele chama o rapaz, ele fala assim, espera um pouco, filho. Eu não sabia que você está procurando emprego. Eu posso contratá-lo. Posso lhe dar serviço aqui na drogaria. Aí o rapaz respondeu, não, senhor, obrigado. Eu já tenho um ótimo emprego. Eu sou o jardineiro da senhora que ele estava ligando, né? Eu só estava checando para ver o que ela achava do meu desempenho. Eu achei tão legal, porque, tipo assim, ele ligou para saber o que ela ia falar dele. E eu fiquei pensando, se a gente ligasse, tipo, para sua mãe, para saber o que ela fala de você como filho, para o seu marido, para saber o que ele fala de você como esposa, né? Para o seu pai, e assim por diante, né? No seu trabalho, porque a gente vê muitas vezes que a pessoa aparentemente espiritual, ela é uma pessoa assim top, tal, mas a gente vê ela ali dentro da igreja, né? Então, assim, será que no lar, será que na casa, as referências que você vai receber dela vão realmente bater com o que você vê dela dentro da igreja? Eu achei incrível essa ilustração. E a palavra fala, pelos frutos vocês serão conhecidos, né? Quais são os frutos? E árvore doente não dá fruto. É verdade. Né? Árvore doente não dá fruto, né? E como a gente estava falando dos exames superficiais, né? Que é o hemograma lá que eu falei, né? Muitas vezes a gente submete a nossa vida espiritual a alguns exames bem superficiais, né? Tipo, eu sou uma boa pessoa, eu vou na igreja, eu estou no ministério, eu não roubo, eu não mato, eu dou meu dízimo, eu conheço a Bíblia. Então, a gente faz aquele examinho superficial e aí você vai achar que tá bem. Não, tô bem, tô super bem, né? Eu sou de uma família de pastores, né? Tem gente que fala, eu sou de uma família de pastores, então tá legal. Eu faço caridade, eu faço jejum, né? Então, eu tô achando que eu estou no caminho certo. Eu coloquei o nome dessa live, que um jejum hoje pode mudar, um check-up hoje pode mudar o teu destino. Porque você, às vezes, pensa que você está indo para um lugar e você está indo para outro. Sim. Verdade. Na sua saúde, às vezes você pensa que você está legal, você está fazendo planos para daqui 15 anos, e se você continuar com a vida que você leva, você não tem 5. E no espiritual, às vezes você acha que você está top, que você está indo para o céu, e às vezes você não está. Pois é. Né? Então, eu falo assim, aí você precisa do check-up lá mesmo, na tua vida espiritual, que é um exame profundo, que é para realmente você conhecer. O salmista, ele fala lá, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Porque se eu só olhar superficialmente, eu vou achar que você tem um coração bom. Né? Mas ele fala, sonda-me. E a sonda, ela chega aonde a gente, com os olhos naturais, não chega. Né? Isso aí, até na medicina, quando você faz o exame, ali aqui você falou da colonoscopia e tem a endoscopia também, ela vai enxergar coisas que um exame não vai, muitas vezes, detectar. Né?
E o salmista ali, eu não sei nem como que ele falou desse sonda, meu Deus, né? Inspirado pelo Espírito Santo, porque ele não tinha esse conhecimento de sonda, né? Naquela É, época. legal Que isso hoje aí. a gente sabe, né? É tremendo, né? E esse sonda, meu Deus, então assim, você falar, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau, né? Vê se realmente não tem orgulho, porque a pessoa sempre ela acha que ela não é orgulhosa, né? Ela É, sempre acha que ela não. Não, eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja, eu não sou orgulhoso. O orgulhoso ele é o último a detectar, né? É a questão da lepra na testa, né? Todo mundo vendo, você não vê. Porque você não olha no espelho, você só olha para o outro. sim, é isso aí. E a opinião de Deus importa, né, Rose? A gente, né, algo que Sim, falado muito nesse tempo é que nós estamos numa geração em que a opinião do outro e a opinião nossa é a opinião que importa, né? Mas, na verdade, é a opinião de Deus que importa. Quando Deus nos sonda, às vezes as pessoas ao nosso redor têm uma opinião, mas não conhecem também o nosso coração, né? Então, sim, o coração tem que andar com esse entendimento, para que Deus o tempo todo sonde e traga o arrependimento sobre o que é necessário, porque todos somos pecadores, né? Faz de Deus um mentiroso, que ele diz que não peca, estamos num processo de aperfeiçoar e assim, se importar com a opinião de Deus diante de tudo, né? Eu tive algumas experiências assim, eu tô vendo agora um tempo bem legal aqui em Botucatu, que teve o batismo, né? Então, e era uma cidade pequena. Então o vídeo viralizou. Aí eu estava de plantão ah, e as enfermeiras, nossa, você batizou, né? O rapaz lá, você é o pastor do Bola de Neve? Eu falei, eu não sou o pastor do Bola de Neve, não. Nossa, então, e agora, né? Você tá batizando? Então agora, assim, já veio um temor no meu coração. Eu falei, nossa, se eu acordar às 5 da manhã, quando elas me ligarem para ver um paciente de mau humor, bravo, olha o testemunho que eu tô é, dando para Jesus, né? Só que muitas vezes também essas pessoas não conhecem o nosso coração quebrantado, arrependido, né? E isso é importante diante da presença de Deus, né? Porque a opinião dele tem muito valor, né? e a questão do padrão que a gente usa para nos analisar, né? A gente vê quando Jesus ele está fazendo o Sermão da Montanha, ele fala ali, né, dos mandamentos, mas ele traz uma interpretação bem mais profunda daquilo que Deus falou, né? Então ele falou assim, tipo, não é só não matar, não é essa coisa superficial, é você não gerar ódio no teu coração a respeito do teu irmão. Às vezes é uma maneira como você fala, você mata a pessoa com palavras. Então, Jesus ele traz uma coisa mais profunda, um exame mais profundo, né? Não é só não adulterará, né? Se você for pego em adultério, você é apedrejado. Deus falou, não é bem assim, né? Se você já olhar com a intenção, então assim, ele trouxe essa sonda para dentro, né, ali, porque aí, no caso ali, o fariseu, ele achou que ele estava bem, porque ele não fazia o que estava escrito ali. Então, era o superficial, né? Eu não faço, mas Jesus falou, não é só isso, né? Vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês não cuidam da viúva, não cuidam do órfão, né? Vocês fazem orações lindas, mas precisa ser na praça, na frente de todo mundo, né? E aí ele vai trazendo coisas assim, ó, quando vocês jejuarem, não deixa ninguém nem saber, né? Quando você doar, quando você fizer uma caridade, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Então ele começa a trazer, eu vejo que ele começa a trazer esse exame mais detalhado daquilo que você está vivendo em Deus, daquilo que você está vivendo da palavra, que a gente fala, mas eu conheço a Bíblia, né? Mas a palavra fala a respeito de prática, de viver e de deixar o teu coração ser transformado por aquela palavra. E isso Quando, é algo profundo, né? quando nós estamos mais longe de Jesus, a palavra fala que nossa justiça é trapo de imundícia diante do Senhor, né? Você pega alguém que não conhece a Cristo, até por uma distância, às vezes, até maior do que a que a gente está falando, mas você fala assim, você é justo? Você mata alguém? Eu não mato. Então, se adultera, eu não adultero, eu sou justo, né? Eu sou digno do céu. É, Nós só sabemos do nossa imundícia e o quanto nós precisamos de Cristo quando nós estamos perto. É exatamente o que você está falando. As pessoas tiveram que estar é. perto de Jesus para entender o nível de padrão moral que Deus desejava delas. E estando Elas perto, precisaram, eu vejo ali que elas precisaram do relacionamento, né? Porque o fariseu, ele tem aquele contato só à distância, né? Aparência, né? Aquela roupa, aquela coisa de aparência,
Mas Jesus, eu vejo que ele veio e ele já ali cultivando relacionamento, né? Então, tipo assim, ele não estava pregando dentro da sinagoga, ele sentou no meio do mato, com o pessoal no chão e começou a ministrar a galera ali. Então, tipo assim, ele trouxe uma forma diferente de trazer a palavra, mas de uma forma que você aproxime a pessoa, né? Aquela questão dele se colocar na altura da pessoa ali, né? Sentar junto ali e falar de igual e tocar em áreas profundas. Eu acho que é essa questão, esse check-up, né? Que a gente precisa deixar Deus fazer, né? Na nossa vida. Começar a analisar profundamente. E uma outra coisa que eu marquei aqui também é como que está a nossa visão espiritual. Como que a gente está enxergando as coisas? Que nem hoje a gente vê muitas pessoas assim, apavorada com o que está acontecendo, né? Ela olha, ela vê um caos, ela vê tudo, né? Então, como que está a tua visão espiritual de tudo que está acontecendo? Se você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, você tem uma visão privilegiada do que está acontecendo. Né? Enquanto está todo mundo envolvido aqui no que está acontecendo e não consegue enxergar lá na frente, se você estiver no lugar onde Cristo fala que você está, você tem uma visão e você consegue ver além desse caos. Você consegue ver o agir de Deus, você consegue ver as situações de uma forma completamente diferente. Então, é uma outra forma da gente fazer um check-up espiritual da nossa visão. Qual é a nossa visão espiritual, né? Do que eu estou vivendo. E aí, a minha visão vai falar da minha fé, né? Porque depende do que eu estou vendo, vai mostrar a minha fé, vai mostrar o quanto eu creio, o quanto eu conheço da palavra, das promessas. E é bem legal isso aí para a gente estar fazendo esse check-up espiritual na nossa vida. Sim. Porque, como nós falávamos, né, determina tudo. Se o teu espírito não está bem, o salmo e o provérbio que eu trouxe, se você não fizer o check-up espiritual, não adianta a tua carne estar boa, a tua alma está boa, porque vai ter falência na sua vida. O versículo que você leu lá, né, que fala amar ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. Mas como é que está o teu coração? Para me amar o Senhor de todo o meu coração. Como é que está a tua alma? Né? Como é que tá as tuas forças? Às vezes eu não estou preparado para amar o Senhor, eu não tenho todo o meu coração para amar Ele. Eu estou em pedaços, eu estou destruído espiritualmente, emocionalmente, né? Então tudo isso precisa ser considerado, né? Quando eu vejo na palavra, né? Eu acho que é bem legal isso aí. E uma outra coisa, pode falar. Vou aproveitar o gancho para falar, né? Porque a gente não foi o tema assim principal, mas assim, eu vejo que as pessoas têm dúvida, né? Pô, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu cuido da minha vida espiritual, né? Cuido do meu corpo físico, mas assim, eu não preciso, nunca vou precisar de um psicólogo, nunca vou precisar de uma ajuda profissional na minha alma. Isso não é uma verdade, né? Claro que a alma, ela diz respeito sobre os nossos sentimentos, ela é influenciada pelas circunstâncias, como o corpo, nós precisamos sujeitá-las ao espírito. Mas existem circunstâncias difíceis na vida e que nós muitas vezes precisamos de uma ajuda para passar por elas, né? E a psicologia é uma bênção, uma profissão abençoada por Deus aí, uma ferramenta usada. Jesus foi psicólogo, né? Você comentou sobre a mulher adúltera e mais do que ali perdoar os pecados, impedir que ela fosse apredejada, eu vejo Jesus como um psicólogo ali, ensinando ela como conduzir a partir daquela sua situação. No vai e não peque mais, é uma forma de auxiliar ela ali naquele sentido, né? E a alma é algo importante, mas é uma visão que a gente tem no Bola Care e eu acho muito importante, porque eu também tive algumas experiências nisso, mas o psicólogo ele é um profissional que tem muito poder, né? Diante aí de uma fragilidade da sua alma, você se achegar a alguém para abrir o seu coração, a palavra fala para guardarmos o nosso coração acima de todas as coisas, né? E para realmente, né, ele dali provém toda a nossa vida. Então é muito importante, muito sério você abrir o seu coração com a gente. Então é uma direção mesmo que a gente tem aí do Bola Care. A gente teve um congresso no passado que falou sobre as ansiedades, sobre os maus desse século. Então um psicólogo, alguém, pode ser sim uma necessidade na sua vida, apesar da tua área espiritual e a tua área física estar cuidada, mas essa pessoa precisa ser alguém posicionado com Deus, alguém baseado na mesma que a sua, porque isso é muito importante. A palavra também nos ensina que
para os que estão perdidos, as coisas espirituais são loucuras, né? E para nós são poder. Então, se você vai abrir coisas loucas para alguém que não está baseado naquilo que você vive, ele vai falar a primeira coisa para você fazer: abandone essa igreja porque está errado. Abandone de sujeitar a tua vida ao espírito que está errado. Então, só para trazer esse gancho da alma, que eu acho que é algo oportuno da gente falar, que é importante. Muitas vezes a necessidade, sim, não é errado, não é pecado procurar um psicólogo. Não quer dizer que você não presta, que você está falido, pelo contrário. Que você se sujeita também tem a ver com se sujeitar ao orgulho e à égua, procurar um profissional. Só que ali precisa ser alguém que ande no mesma fé que a sua. Também eu queria trazer isso, que às vezes gera confusão. A pessoa, assim, eu acho que assim como quando você vai procurar qualquer tipo de médico, você procura você tem, assim, procurar um médico bom, que você tenha boas referências, né? Você não vai procurar um médico que você tem más referências, né? Então, eu acho que em toda a área médica, e assim, até na nossa vida espiritual, quando eu vou procurar um líder, quando eu preciso saber para quem eu vou colocar e abrir o meu coração, né? Eu não vou deixar qualquer um abrir o meu coração aqui para olhar. Eu quero um médico, eu quero uma pessoa que conhece. Então, da mesma forma, né? Eu não vou abrir a minha vida para uma pessoa que eu nem sei quem é, ou uma pessoa que eu sei que ela falhou naquela área, né? Então, tipo, eu vou falar do meu relacionamento se eu sei que a pessoa é separada, ela não conseguiu resolver. Então, tipo assim, se ela não conseguiu, ela falhou naquela área, então eu vou procurar uma pessoa que conheça, que tenha pós naquela área, né? Doutorado, que passou, que conseguiu vencer. E aí vou tomar todos esses cuidados. E a questão do psicólogo, acho que tem muito esse tabu do crente. Ah, mas então você não tem Deus, você precisa de um psicólogo, ou você não conhece a Bíblia, você não é isso, né? Tem todo um trabalhar, a gente precisa se submeter a tratamentos, né, para cura, e isso independe, né? A palavra fala que quando a gente aceita Jesus, a gente passa por um novo nascimento, e isso é no espírito, né? Agora, o meu corpo, a minha alma continuam precisando de tratamento, de cura, né? E o meu espírito é que foi renovado, é vivo, o meu espírito ele se comunica com Deus, tal, mas na minha alma e no meu corpo eu ainda preciso de ser tratado, eu ainda preciso de resolver coisas para que eu tenha a plenitude do corpo, né? O corpo, alma e espírito irrepreensíveis, como o versículo que eu acho que você leu aí, né? Os três. Uhum. E os três. Eu tinha separado também para falar, né, dentro dessa área espiritual que a gente está falando agora, do jovem rico. Amém. E ele também, ele achou que ele estava super legal na fita, né? E ele chega ali para falar com Jesus, e eu acredito que ele achou que Jesus ia falar, meu, não falta nada para você. Ele fala, o que me falta, né? Acho que ele tinha certeza, ele falou, meu, eu faço tudo, eu respeito pai e mãe, ele vai falando dos mandamentos ali, mas ele começa do quinto mandamento para frente, né? Ele não fala dos primeiros, amarás, Senhor, Senhor Deus, sobre todas as coisas, né? E porque Jesus já sabia da questão do coração dele, né? E muitas vezes a gente está assim, né? Eu vejo que esse jovem, eu vejo um jovem quase salvo. Né? Ele estava quase salvo. Quase salvo, igual então, não tipo assim, inferno, igual. Igual não, quase curado, né? Quase curado não é curado, né? Então, assim, ele estava num caminho achando que ele ia chegar num lugar e, na verdade, ele não ia chegar naquele lugar. Ele não estava no caminho certo. Então, ele precisava desse relacionamento próximo com Jesus, porque Jesus pôde fazer esse check-up só de olhar para ele, né? E ver, perceber o que estava ali, o que precisava ser tratado. Então, quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu dou ao Espírito Santo liberdade para trabalhar na minha vida, ele vai me revelando algumas coisas. E às vezes eu tô ali, eu falo, nossa Senhora, eu tô bem, eu tô com a minha chama, eu tô com o primeiro amor. Aí ele te aproxima e ele fala, ó, mas tem essa área aqui, ó, tem isso aqui. Sempre que quando acontece, toca em você, né? Você tem esse problema para resolver. Então, eu acho que é essa coisa. Tá próximo, conhecer a palavra e praticar a palavra, né? Então, se eu não consigo praticar, tem alguma coisa, né? Porque Jesus não ia mandar eu fazer algo que eu não consigo fazer. Então, a questão da prática da palavra, exercitar, né? Que nem o pastor pregou esses tempos, comer, exercitar e descansar, né? Isso fisicamente e espiritualmente, né? E muitas vezes
tem gente comendo porcaria espiritualmente falando, né? Sim. E aí vai contaminar a alma, vai contaminar tudo, vai gerar um monte de confusão na cabeça, né? Então, da mesma forma que eu escolho um alimento saudável para o meu corpo, eu preciso escolher alimentos saudáveis para o meu espírito, né? Para mim também não ter uma indigestão espiritual. Eu acho E muito eu importante. marquei uma outra coisa aqui, que hoje em dia a gente está fazendo muito, né? Também, nem, a gente nunca fez tanto como fez isso, né? É a questão da temperatura, né? Agora, assim, depois você me explica o sentido disso, porque vê se você está com febre entrando no mercado, né? Então, assim, quando você está com febre, você já está em casa largado, né? Mas amém. E eu falo assim, eu tenho uma live que eu fiz, que a gente falou um pouco a respeito da igreja de Laodiceia, e eu falei, né, na live que se tiver um anjo com um Muito termômetro para entrar no céu, né? Porque a palavra fala do verdade. crente frio, do morno e do quente, né? Então ele vai chegar lá. Porque eu falei assim, ó, para entrar no mercado você tem que estar morno. É Você não verdade. pode estar quente. Agora, para entrar no céu, você tem que estar quente, né? Porque ele falou que o morno, ele falou, ó, então que você esteja frio, então, né? Não conheça nada. Mas se você conhece e está levando, né, negligentemente a tua vida espiritual, você é o morno e aí você, a palavra fala que você vai ser rejeitado ali. Na porta ali o Senhor vai, tem um termômetro lá para você passar, um termômetro espiritual. É isso. É, glória a Deus. Mas E pode. outra coisa que a gente está fazendo muito, que a palavra também fala, né? Que quem vai subir o monte do Senhor? É Vamos. os puros de coração, né? E com as mãos limpas. E a gente nunca lavou tantas mãos, né? Mas aí ele está falando de mãos limpas, num sentido espiritual falando, né? Então é a questão mesmo do pecado, é mão limpa, que a gente se preocupasse tanto com a questão do pecado como a gente está preocupado com esse vírus hoje. Já pensou que beleza que seria? Pois é. E no coração, né? Paralelo também com o medo, né? Esse medo desse vírus aí, né? Em relação ao coração puro. Você falou do jovem rico e é muito legal, porque ele chega dando o currículo dele, né, para Jesus. Primeiro que ele chama Jesus de bom, e você vê que de É, Jesus já vem uma humildade que ele não tinha, porque Jesus fala, é, bom mestre, né? Bom é só o Senhor. E ele dá um currículo do que ele faz, né? Ele mostra, as minhas mãos estão limpas, mas o meu coração não. O meu o coração, coração ele não tá. cita tudo que existia para ele, que precisaria de um sacrifício de coração, ele não consegue dizer. E aí Jesus tem que escancarar para ele, né? Precisa mostrar que aquele coração não estava no Senhor, né? E ele mostra com as riquezas daquele mundo. Mas existiam muitas outras coisas naquele coração que não estavam prontos para E não para estavam prontos para viver a vida que Jesus tinha para ele, né? Eu falo que muitas vezes a palavra fala assim que você quem perder a sua vida, né, ganhá-la, né? E eu vejo que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas se eu sou jovem, se eu não for em festa, se eu não beber, se eu não isso, se eu não aquilo, eu vou perder a minha vida. Mas a palavra fala que se você perder, você vai ganhar. Então é, é para perder mesmo. Perca a sua vida para você ganhar depois, né? Porque essas coisas é o que Deus está falando mesmo. é, Deixa eu ver, eu marquei um versículo aqui. Ah, eu marquei esse versículo que está em Mateus 7:22, que é um versículo também que mostra como é importante a gente fazer esse check-up espiritual, né? Porque ele fala que muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expulsado demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhe declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então, esse versículo é um alerta para a gente, né? Então, assim, é aquele que está na igreja, ele fala que está profetizando, expulsando demônio, está trabalhando, tem ministério, né? Conhece a palavra, até conhece Jesus, mas Jesus não conhece ele. é difícil, né?
Esse versículo é muito forte e a gente é um versículo que a gente não pode negligenciar. Ele está ali na palavra. Ele é um versículo que foi falado por Jesus. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque quando a gente vê que você pode estar envolvido na obra e você continua praticando mal, porque ele fala da prática da iniquidade. E a iniquidade é um pecado que você já nem percebe mais, você já está tão acostumado com aquilo que para você não é mais pecado, mas a palavra não mudou, o pecado continua sendo pecado, e independente de você, né, todo mundo está fazendo. Eu falo assim que a questão como fala, o pecado continua a ser pecado mesmo que ele for autorizado ou legalizado, né? Autorizado pela cultura ou legalizado pelo governo, ele continua sendo pecado. Sim. Né? E às vezes você às vezes está praticando o pecado porque você está inserido numa cultura e naquela cultura aquilo é considerado não é pecado, né? Só que para Deus a palavra é a mesma, né? Independente da cultura, independente da lei que o homem ali legalizou o aborto, mas o aborto continua sendo pecado segundo a palavra. Então, qual o padrão que você vai usar? Né? O padrão do sistema do mundo ou o padrão da palavra? Né? Então, a gente precisa sabe com estar relacionamento, né? atento a isso. Que é o que você comentou. Algo muito texto é que realmente essa pessoa ela conhecia a Deus, ela sabia do poder do nome de Jesus, né? Mas ela não tinha um relacionamento de intimidade. Quando nós não temos relacionamento, nós não temos nem o espírito que nos constrange daquilo que é pecado. Então nós vivemos a cultura que nos é imposta, seja ela na igreja ou onde for. Só o relacionamento com Jesus que vai te constranger ao caminho que você tem que andar, né? Às vezes, dentro da igreja, a gente está dentro ali, recebendo várias direções, estando debaixo de uma cobertura e fazendo o que tem que ser feito. Mas o Espírito quer algo a mais. Então, se você não entra nesse relacionamento, você não entende o que o Espírito quer. E você corre o risco de chegar lá, Senhor, e ouvir uma resposta de assim, mas então, você conheceu o pastor? E eu? E eu, você conheceu? Você obedeceu o que está na lei? Mas e eu? Né? E o padrão que eu tinha para a sua vida? Faltou um relacionamento de intimidade. Faltou uma vida sujeita ao Espírito. Né? Você falou de morrer, a palavra, eu gosto muito do versículo que ele fala um pouco antes disso, que ele fala assim, se o grão de trigo não cair, não morrer, ele não gera fruto. Né? Então, apesar de cuidar do corpo e da alma, nós vamos sujeitarmos esse grão de Cristo à morte, a nossa vida diante do Senhor, nós não vivemos, né? E como você falou dos jovens aí, a galera acha que a vida com o Senhor não é emocionante, é muito emocionante. As melhores não, é ruim, né? Diante da santidade, não foi fora. Eu creio numa geração futura que vai ser apaixonada pela santidade, que vai ser apaixonada pela Eu acho que vai ver as com beleza. pessoas eu acredito que a pessoa ela tem um entendimento errado do que é santidade. E quando ela entende o que é santidade, ela vai lutar pela santidade. Ela vai querer, ela vai buscar a santidade, né? Porque quando a pessoa tem um padrão errado do santo, né? E quando ela entende o que é santidade mesmo, com Deus, vida com Deus, ela vai buscar isso para a vida dela. Ela vai querer isso para a vida dela. Então, porque a palavra fala, né? O povo perece por falta de entendimento. Então, a pessoa ela pega o padrão do sistema do mundo a respeito de santidade, ela fala, não quero isso para mim. Mas ela precisa buscar no padrão de Deus, o que é uma vida de santidade diante do Senhor, né? E eu marquei aqui, talvez nós devemos fazer um check-up mais detalhado, espiritualmente, né? E entender quais são as motivações, né, daquilo que a gente faz. Então, você profetizava, você expulsava demônios, você ali serve, mas qual é a motivação do teu coração? Na hora que você está dando uma caridade, na hora que você está fazendo um jejum, na hora que você está orando, qual é a motivação? Examine, sonde o teu coração, né? Porque não é só fazer, é a motivação. Por que eu faço aqui, o que eu faço, né? O que me leva a fazer o que eu faço? Qual é o desejo do seu coração? Né? Eu falo assim que, eu lembro uma vez numa célula, que eu comentei com o pessoal que o processo de transformação do nosso coração, né? Porque o que Jesus quer, ele fala que ele quer te dar um novo coração. Ele não quer o seu coração mais ou menos arrumadinho, ele quer te dar um novo coração, né?
E eu lembro que eu comentei com o pessoal que é aquela questão de antes de você conhecer Jesus. Então, numa situação ali, você quer pegar a pessoa e matar aquela pessoa. Por algum motivo ali. Aí você conhece Jesus. E aí, na mesma situação, você até quer, mas você não fala, né? Você ainda tá no teu coração aquele... Você segura aquilo lá, você não fala, não faz, porque você sabe que não pode, né? Mas você ainda tem vontade. E aí, quando você começa a viver com ele, você começa a conhecer ele, né? E você começa a deixar ele transformar o coração, aí naquela situação você vai amar aquela pessoa. É o sentimento que vai mudar. Né? Então, muitas vezes, a atitude muda. Eu não falo o que eu falaria, eu não faço o que eu faria antes. Mas o coração ainda está na mesma coisa. Eu sinto aquela vontade, eu ainda tenho aquele senso de justiça, eu ainda tenho aquela raiva, mas hoje eu não faço porque hoje eu sou cristão. Hoje eu não falo. E não é isso que ele quer, né? Ele quer que você não sinta mais isso. Ele quer que você seja transformado, que você ame o teu inimigo, que você ore por aquele que te persegue. Né? E é orar para abençoar, né? Para Deus alcançar ele. É isso que transforma, né? Esse transformar, né? O Senhor fala, vou pegar esse coração seu de pedra e vou colocar um coração de carne. E o coração de carne é um coração sujeito, né? Ele podia falar assim, eu vou tirar o seu coração de pedra e vou te dar um coração espiritual, um coração sobrenatural. Não, ele vai te dar um coração de carne. Um coração frágil, um coração que precisa se submeter, que precisa se deixar ser moldado, né? É esse coração que Deus quer. Então, segundo o coração de Deus, que é um coração compassivo, que é um coração amoroso, perdoador, que considera os outros superiores. Você falou de Mateus 7, lá tem, né? O versículo ouro da palavra, né? Para considerar os outros superior a si mesmo, né? Superiores. Então, que o ser humano não é capaz de construir sozinho, não é capaz de conquistar sozinho, né? É um coração Com de certeza. quem... Né? Algo que trouxe muito na conferência esse ano, que me marcou muito, foi no sentido de morte mesmo, né? Da gente morrer para os nossos desejos, porque um coração segundo o coração de Deus passou a considerar os outros superior a si mesmo, né? Eu gosto muito de uma frase no livro do AP, que ele fala assim, aquele que não considerar o outro superior a si mesmo falhou na sua confissão de fé. E é uma realidade, né? Esse é o coração que nós devemos ter. Eu vi uma frase aqui, mas eu não sei se eu vou achar aqui, falando sobre morte, que eu achei super interessante. Porque esse processo de morte é difícil, né? É difícil você matar a carne. É um processo. É um processo. Aqui ele fala assim: esse morrer diário é o morrer mais difícil. Porque a sua morte final é a sua formatura. Olha que interessante. Legal. Ai, legal. Achei muito legal essa frase. É morrer diário. Isso é difícil. Todo dia eu morrer para aquilo. Porque no dia que eu morrer mesmo, aí eu já tô... Aí eu ganhei. É a vitória, é a formatura, né? Essa morte lenta de morrer dia a dia, essa sim requer muita coragem. Ele coloca aqui. Achei super interessante. Você falou de morte aí, eu lembrei desse que eu li aqui. Amém. E uma outra coisa, né? A última coisa que eu tinha marcado aqui é com relação aos nossos pensamentos, né? A palavra também fala a respeito de pensamentos saudáveis. No que você tem pensado? Você tem pensado no que você está pensando? Porque a palavra fala que assim como eu penso, né? Assim como eu me vejo, eu sou. Então, como eu me vejo? Como eu penso a respeito de mim? Como eu penso a respeito do outro? Entra essa questão que você falou do psicólogo, que é uma pessoa que vai te ajudar na questão de equilibrar os teus pensamentos, de trazer, às vezes, alguns pensamentos a respeito de você que você não tem. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus, ele falando, né? Ele próprio fala, os meus pensamentos a vosso respeito são de paz. Amém. Ele pensa coisas boas ao nosso respeito, não de mal, ele fala. Então, tipo assim, ele não vai pensar assim, pô, o Luan amanhã vai pecar.
Não, ele vai falar, meu, amanhã o Luan vai ser uma bênção, o Luan vai tal. E a gente, como que nós pensamos ao nosso respeito, ao respeito das pessoas, ao respeito da situação? Tem gente que já está pensando, o ano que vem vai ser um ano horrível. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, essa questão do pensamento também é uma coisa que a gente precisa avaliar, fazer esse check-up, olhar lá na palavra, como eu devo pensar? Pensa aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que edifica. Né? Ele fala, nisso pensais. Quando a Então, eu palavra preciso examinar. tem um texto que eu entendo muito dessa forma mesmo, que a palavra fala quando os teus olhos são luz, o teu corpo inteiro é luz, né? E quando os seus olhos são trevas, todo o seu corpo é trevas e que grandes trevas, né? E Que quando ele fala, grandes trevas. fala desses pensamentos mesmo, né? Quando nós estamos com a vida pautada, por isso que ler a palavra ela é tão importante, tem estudos e estudos que mostram que diminui o índice de depressão, de suicídio, de inúmeras doenças da alma, do corpo e do espírito. Cortou um pouquinho aí. Que da palavra realmente nos blindar na alma e no corpo e no espírito, porque aqui existem infinitas promessas ao nosso respeito e pensamentos de Deus. Quando nossos olhos estão cheios dela, isso toma conta do nosso pensamento, e assim como a psicossomática determina a doença, a psicossomática que determina alegria, felicidade, benevolência, amor, paz e os frutos do espírito. Então é o nosso alimento, né? Glória a Deus. E a fé é comprovada até pela ciência de que ela ajuda na cura das pessoas, né? Que são a questão dos pensamentos. Não é questão de ter pensamento positivo, é questão de você crer na promessa. Existem, até compartilhando isso da parte científica, isso é uma realidade. A fé, ela aumenta a imunidade inata. O que é imunidade inata? É a imunidade superficial da nossa pele. É as células que combatem logo que o vírus começa a querer invadir. Né? Então, quando nós estamos Olha que tremendo. de fé, por exemplo, né, eu já ouvi testemunhos falando isso de forma espiritual, de que as pessoas, né, tem um testemunho bem legal que eu já ouvi de que caiu uma verruga, um pregador ia pregar e ele tinha uma verruga no dedo, e aquilo incomodava. Já ouvi de outras pessoas que foram curadas de verruga, mas isso é muito científico, até parou um pouco de ser sobrenatural para mim, porque para mim é meio científico, porque a verruga ela é um vírus, e ela é muito superficial. Então, como tem trabalhos que mostram que a fé ela aumenta a imunidade superficial inata, é normal, se você tiver uma fé, você tem uma verruga curada. Em nome de Jesus. Então, se Olha que você tremendo. tem a fé, que você vai ser curado rapidamente, porque falta de fé é igual verruga. É muito legal isso, né? E a questão da fé e do medo, né? Porque o medo, ele trabalha, eu acho que da forma diferente. Porque quando eu deixo o medo entrar, eu fico mais frágil a tudo, né? Espiritualmente e fisicamente. Então, eu preciso... A palavra fala assim, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, sempre quando eu leio esse texto, eu imagino que o amor e o medo, eles têm o mesmo lugar. Então, se a fé entra, ele lança fora o medo. Agora, se você deixar o medo entrar, né, aí ele vai tomar conta e vai gerar toda uma cadeia de sentimentos, de pensamentos, de tudo vai cooperar para que você seja mais frágil a qualquer tipo de ataque de vírus, né? Ou vírus físico ou vírus do pecado, né? Que é também um vírus que entrou na humanidade e contaminou todo mundo. Sim. E as pessoas precisam entender que existe uma vacina para o vírus do pecado, que ela já é comprovada e ela está disponível, é o sangue de Jesus, né, que nos redimiu do pecado, que nos purifica. E ele não só tem o sangue, que é a vacina, mas tem o Espírito Santo, que é o tratamento diário para você nunca mais cair no pecado, para te fortalecer espiritualmente, fisicamente, né? E que você possa estar espalhando. E aí, quando você toma um remédio que faz bem, porque o pessoal gosta muito, né? Aí toma um remédio que faz bem, quando você ouve uma pessoa do teu lado falando, você fala, nossa, cara, eu sentia isso, mas ó, tomei isso aqui, meu, foi uma benção para mim, tá. Então, começa a receitar Jesus para as pessoas, né? Fala, cara, eu tinha minha vida destruída, eu conheci Jesus, eu conheci a palavra e eu fui transformado, né? Aquela questão de você querer passar aquilo que foi muito bom para você. Amém. Isso é uma realidade, viu, Rosi? É algo que eu sempre trago. Hoje, inclusive, até falando um pouco da minha área aí, existem muitas faculdades de medicina que têm aula de espiritualidade.
Porque é cientificamente comprovado o quanto a fé e a espiritualidade influenciam na doença, né? O paciente, quando ele chega no consultório, existe um trabalho que mostra que a maioria deles anseia que você pergunte qual é a religião, qual é a espiritualidade. Não sei se cortou aí para você, que a imagem para mim deu uma cortada, agora voltou. E assim, até alguns profissionais de saúde que eu vi na live aqui, que entrou do Bola Care, eu quero falar, não perca essa oportunidade, entenda que você tem uma ferramenta sobrenatural na tua mão, que é o nome de Jesus, é o Espírito Santo. Então, ore pelos teus pacientes, declare o poder de Deus, que Deus te dê sabedoria, intrepidez, ousadia para fazer isso, porque isso vai mudar a vida de muitas pessoas, vai mudar o prognóstico, vai mudar, né? Eu entro no hospital, eu estou orando. Eu ali tive um momento, eu já vou ali, meu óleo é o meu álcool em gel, né? Eu pego o álcool em gel, que já está consagrado, já saio orando, declarando, abençoando a vida das crianças que estão na UTI, dos pacientes que estão internados. Quando eu estou no consultório, o Espírito às vezes constrange, ora, declara o poder de Deus. Porque ali nós não temos muitos recursos, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode acalmar o coração de uma mãe que vai passar por uma criança que vai passar por uma cirurgia. Então é um recurso maravilhoso que Deus colocou na tua mão. Então não entre de forma natural no teu ambiente de trabalho, mas saiba que você tem. Aproveite o momento, né? Aproveite aquele momento propício para você introduzir a palavra. Porque quando a pessoa ela tá mais aberta, ela tá mais sensível, né? Ela, muitas vezes, ela entendeu o quanto ela depende, quanto ela não é tudo aquilo que ela achava, porque às vezes a gente pensa que a gente é muita coisa, mas a gente é muito frágil, a gente depende completamente de Deus, né? Ontem eu estava orando com o Jefferson e eu falei para ele, eu falei, bem, como a gente tem que agradecer assim tudo, porque a gente não tem ideia porque você fala assim, obrigado por mais um dia. Mas, gente, isso é muito fantástico. Um dia da tua vida, quanta coisa aconteceu, quanto Deus te livrou de tanta coisa que você não tem nem ideia. Tanta coisa ruim que está solta aí, que você passou por meio de todas essas coisas e nada te atingiu, e você venceu mais um dia. Então, assim, é muito legal e a gente vai valorizar muito. Falei que Deus tem falado dessa coisa de ser intenso, né, para mim, e eu acho que a gente tem que ser intenso nas coisas de Deus, ser intenso na nossa fé, intenso em tudo que nós vamos fazer, né? Eu acho que se você acredita naquilo, aquilo é a verdade, você vai ser intenso naquilo, né? Não vai ter dúvida. E eu vejo que a igreja precisa disso, a igreja precisa se posicionar intensa. Amém. Se ela escolheu, né? Josué lá, ele falou, ó, escolham hoje, né? Se vocês vão servir Baal ou se vocês vão servir Deus, porque eu e minha família, nós vamos servir Deus. Então, a gente não tá nem aí, nós vamos ser diferentes, nós vamos ser intensos, Agora, não fica lá, uma hora aqui, uma hora ali. Agora, se as pessoas que não conhecem Jesus e elas estão olhando para a igreja e elas não veem essa intensidade, elas não veem essa fé, elas não veem isso em nós, elas vão ver isso aonde? Exatamente, é não negociar. A palavra fala, se o sal perder o sabor, ele não serve mais para nada, ele vai ser lançado no chão e pisado pelos homens. Então, assim, nós não podemos perder o sabor. E a palavra, eu nem lembro se é Paulo que fala, pregue a tempo, fora de tempo. Eu não sei, não é o momento. Todo momento é o momento. Não se preocupe, é o Espírito Santo que convence. A gente só fala, só lança semente, né? É o Espírito Santo que convence. Volta vazia, né? Não negocie esse posicionamento, dependente diante de quem você estiver, de grandes autoridades. Jesus liberou sobre os discípulos que o Espírito falaria através de nós. Então, abra a boca, não negocie seu posicionamento, ande debaixo dessa santidade, né? Tem uma historinha, também uma alegoria bem legal que fala disso, né? De dois vizinhos de apartamento, um que todos os domingos ia para a igreja, e todos os domingos que ele ia, ele batia no vizinho e falava, amigo, vamos comigo para a igreja. E ele falava assim, não vou hoje porque eu estou lendo um livro. E aí, no domingo que vem, ele batia na porta de novo e falava, vamos para a igreja comigo nesse domingo. Ele falava, não vou porque eu estou lendo o livro. Na terceira vez que ele bateu, o rapaz falou que estava lendo o livro. Ele falou, mas que raio de livro é esse que você nunca vai na igreja comigo e está lendo sempre esse livro? É o livro da sua vida que eu estou lendo, para ver se é atraente para mim essa igreja que você frequenta. Você é uma pessoa inconstante. Nós somos cartas vivas, né? Olha isso. Se você não é posicionado, se tua vida não atrai, não há algo diferente, nunca ninguém vai querer ir aonde você vai, porque o teu livro não é atraente para ninguém. Então, seja diferente, posicionado e não negocie, não seja inconstante, né? Como nas ondas do mar. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos.
eu começar orando, Rosa, aproveitar esse tempo da carne aí, representando o Bola Care, e aí você ora aí sobre o Espírito aí, sobre as nossas vidas, fechando. Pode ser? Tá bom, pode ser. Senhor Deus, Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa, Pai, de falar o teu nome, Pai, Verdade. de testemunhar, de falar o quanto o Senhor tem sido maravilhoso, Pai. É lindo de ver quando nós nos reunimos como igreja, como são as coisas do Senhor, Pai, que vem aos nossos lábios, a nossa boca. Obrigado por cada vida que, mesmo que rapidamente, passou por essa live. Tua palavra nos ensina em Abacuque para pregar, mesmo aqueles que passam correndo, Pai, e que elas possam ter alcançado alguma semente do que foi liberado aqui nesse lugar, né, nessa noite, Pai. Eu quero clamar, Pai, por cada entendimento, por cada palavra que foi encostada em cada coração, que essas pessoas possam entender que sim, é importante cuidarmos da nossa carne, que é isso que o Senhor deseja, porque o Senhor nos deu, Pai, como presente, que elas comecem a ser diligente com a saúde física também, para que tenhamos homens e mulheres de Deus que vivam muitos anos e consigam semear muitas sementes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Testemunha através do cuidado da saúde o teu nome, Pai, que em nome de Jesus, Pai, também todas as almas, Pai, que foram encostadas aqui, Pai, que elas possam receber o teu Espírito Santo, Pai, e que, mais acima de tudo, Pai, nós possamos entender que nós devemos sujeitar, Pai, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a tua autoridade, ao teu Espírito Santo, possamos entender que prossigamos, Pai, não como alguém que tem alcançado, como Paulo diz, mas como alguém que mantém a vida no caminho de fé e continua a esmurrar as vontades da carne, a bater na própria carne, a fim de conquistar a carreira e a soberana vocação de que é estar ao seu lado, Pai. Eu te glorifico por esse tempo, te glorifico por esse momento, Pai. Eu quero aproveitar essa oportunidade, na autoridade do sangue de Cristo Jesus, Pai, e declarar nessa live, Pai, cura sobre a vida das pessoas, sobre as doenças, sobre as enfermidades, porque o Senhor nos deu e eu desejo que também a carne é uma ferramenta para que haja experiências, Pai, contigo. Então, em nome de Jesus, venha sarando. Se houver alguém enfermo entre nós, que o Senhor venha curando, Pai. Que o Senhor venha nos edificando em fé, melhorando a nossa imunidade, venha nos blindando desse vírus. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo o ventre desse vírus, Pai. E eu declaro, Pai, o teu sangue sobre a nossa história, a sua cura sobre os parentes, sobre a nossa igreja, Pai. Venha nos respaldar fisicamente na nossa alma, trazendo paz, amor, alegria, ordem nas nossas células, Pai, ordem, Pai, em todo o nosso corpo. Nós não aceitamos, damos ordem à enfermidade para que ela bata em retirada, no nome de Jesus, Pai. E que, em nome de Jesus, Pai, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja alinhada com o teu plano, alinhado com a tua vontade, alinhado com o Senhor, Pai. Essa é a minha oração, é o meu desejo. Amém. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Pai querido, eu quero te louvar também, Senhor, porque cada oportunidade, Pai, de falar da tua palavra, de lançar sementes, Senhor, é privilégio para nós, Pai. Nós queremos alcançar, ó Pai, aqueles que não te conhecem, porque um dia o Senhor nos alcançou através da tua palavra, Pai. E eu quero, Pai, nessa live, Pai, orar mesmo, ó Deus, pela saúde espiritual, Pai, da tua igreja. Quero orar, Pai, por aqueles, Pai, que te conhecem, Senhor, que eles possam serem submetidos, Pai, a esse check-up, que eles possam, Pai, buscar um relacionamento profundo contigo, conhecer o teu coração, Pai, que eles possam se deixar, Pai, serem moldados, Pai, que nós possamos, Pai, ter entendimento, Pai, do quão precioso é, Senhor, viver a tua palavra na plenitude, entender os teus princípios, Pai, usar um padrão elevado, Pai, para as nossas vidas. Pai, eu coloco diante de ti, ó Pai, a tua igreja, eu peço perdão, Senhor, por toda negligência espiritual, Pai. Quantas vezes nós negligenciamos princípios espirituais, Pai, que são importantes para fortalecer o nosso espírito. Quantos não oram, quantos não leem a palavra, quantos, Pai, não têm prática de jejum, não tem prática de adoração, quantos não lançam a semente, ó Pai. Pai, eu coloco diante de ti, eu peço perdão, Senhor. E eu oro, Pai, por um tempo novo, por uma geração apaixonada, intensa, uma geração, Pai, que não se envergonha do evangelho, uma geração que busca mesmo, Pai, em ti, que não está preocupado, ó Deus, em agradar pessoas, mas que o nosso desejo seja agradar o teu coração, Pai, uma geração que vai subir a montanha,
manhã, Senhor, com um coração puro, com as mãos limpas, mais uma geração que vai permanecer nesse lugar, ó Deus. Nós não queremos visitar, nós não queremos ter contato com o Senhor, Pai, por semana, não, nós queremos ter um relacionamento diário com um Pai de amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro mesmo pela saúde espiritual da tua igreja, eu oro, Pai, por um novo entendimento, Pai, eu oro, Pai, para que a tua igreja, ela seja, Deus, sal para as pessoas, ela seja luz para esse mundo de trevas, que nós possamos, Pai, sermos referência, Pai, para as pessoas, que em meio, ó Pai, às dificuldades, em meio ao caos, Pai, os nossos olhos continuem no Senhor, a nossa visão continue, Pai, uma visão saudável, Pai, os nossos olhos haja luz, haja alegria, e que nós não percamos de vista, Pai, a Tua palavra, que tudo que nós temos visto, Pai, ela venha alegrar o nosso coração, porque o que nós temos visto é o cumprimento da Tua palavra, Pai. Amém. Cada tudo aquilo que é promessa, tudo aquilo que está na palavra, nós estamos com os nossos olhos vendo um cumprimento tremendo da tua palavra, que isso venha alegrar o nosso coração, amém, que Pai. venha gerar em nós, Pai, um senso de urgência, que venha gerar em nós um senso, Pai, de quão é urgente, ó Pai, a pregação do teu evangelho, alcançar vidas, porque Jesus está voltando e está próximo, Senhor. A palavra fala que ele virá, ó Pai, no momento em que nós não estivermos esperando, Pai, mas que nós estejamos preparados, que nós estejamos, Pai, prontos, com saúde espiritual, Pai, para estarmos diante daquele Pai que virá buscar a tua igreja. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Deus, pela vida do Luan, eu te agradeço, Pai, por esse ministério, pelo Bola Care. Eu glorifico o teu nome, Pai, porque são profissionais, Pai, que estão ali e que estão, Pai, se submetendo à tua vontade. Eu te louvo, Pai, por cada um, ó Pai, desse ministério e que eles possam mesmo alcançar dentro dessa área, Pai, que é a área da saúde, mais e mais vidas, Pai, que eles possam viver o sobrenatural, Pai, nos hospitais, nos consultórios, nas consultas, que eles possam, Pai, trazer mesmo, ó Pai, o Espírito Santo para dentro das consultas, para dentro das salas cirúrgicas, e assim eles vão viver experiências tremendas com o Senhor, Pai. Eu coloco na tua presença, Pai, eu te louvo, te agradeço pela vida do Luan, por todo o propósito do Senhor, Pai, com todas essas transferências, com todas essas mudanças, o Senhor tinha um propósito eterno, né? Eu te louvo, Pai, pelo ministério aqui em Bauru, Bola Care, quão foi importante, quão é fundamental, Pai, principalmente nesse momento, e eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, e o Senhor nunca é pego de surpresa, o Senhor tinha tudo planejado, o Senhor já sabia de todas as coisas, o Senhor é um Deus, Pai, que se antecipa a todas as coisas, que nós possamos estar sempre sensíveis, Pai, para entender o teu agir, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, Luan. Glória a Deus, viu? Obrigada mais uma vez, super gostoso. Se a gente fosse ficar aqui, ó, ixi, embora. Ficar falando Glória muito tempo, eu amo falar da palavra, e uma coisa vai puxando a outra, o Espírito vai trazendo, vai mostrando, e a gente vai embora falando. Mas eu creio, assim, que essa live ela vai ficar gravada, depois a gente vai jogar lá no canal, lá, e aí muitas pessoas vão ter oportunidade, né? O Espírito Santo vai conduzir pessoas para ouvirem essas palavras e que essas palavras possam trazer entendimento, possa trazer mudança, né? Possam ser sementes lançadas, né, em boa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Certo. Beijão para você, viu? Com Deus, viu? Que esse canal continue sendo usado para que vidas sejam abençoadas. Amém. Em nome de Jesus, amém? Fica em nome de Jesus. Abençoe. Tá, beijo. Tchau, tchau, pessoal.